Capítulo 2 Elevação espiritual. Espírito e matéria. Se compreendermos que tudo do universo se fundamenta na lei do espírito precede a matéria, veremos que não há nada de estranho nos inúmeros milagres que nos são relatados. São casos de pessoas que conseguiram escapar, por um triz, de um perigo iminente ou que não sofreram um arranhão sequer mesmo caindo de lugares altos. Ou ainda, exemplo de pessoas que se restabeleceram sem dificuldades de uma doença grave, apesar de terem sido desenganadas pela medicina. Para compreender perfeitamente esta realidade, porém, torna-se necessária uma explicação de cunho religioso. Portanto, gostaria que o leitor prosseguisse essa leitura ciente disso. Primeiramente, o que se deve conhecer em relação entre o mundo espiritual e o mundo material? Tal como o ser humano possui roupa para o corpo físico, o espírito também possui uma veste, que é a aura. Esta é uma espécie de éter, uma luz emanada do espírito e, apesar de ser um corpo difuso, há quem consiga enxergá-la. Ela pode estar límpida ou nublada, da mesma forma como ocorre com o céu. Ou seja, se pensamos e praticamos o bem, a aura fica límpida. Se pensamos e praticamos do mal, ela fica nublada. Assim, se cremos em uma divindade do bem, recebemos sua luz, que dissipa as nuvens. Se oramos uma divindade do mal, pelo contrário, as nuvens aumentam. Geralmente, por falta de conhecimento de parte espiritual, as pessoas pensam que toda divindade é do bem. Todavia, aí está um grave engano, pois, na realidade, as divindades do mal são em maior número. A prova é que muitas famílias, embora sigam uma religião devotadamente há várias gerações, não conseguem livrar-se dos infortúnios. Isso ocorre porque estão orando a uma divindade do mal, ou de pouco poder. O ser humano deve, portanto, crer em divindades do bem e salvar o próximo, pois, quanto mais virtudes acumular, mais intensa a luz se tornará e, consequentemente, sua aura aumentará. A espessura da aura de uma pessoa comum é de aproximadamente 3 centímetros. No caso de um virtuoso, varia entre 15 e 30 centímetros. Os grandes virtuosos que alcançaram a posição de divindade possuem uma aura de alguns metros, até mesmo de alguns quilômetros. Entre os grandes religiosos, há aqueles cuja aura alcança diversos países ou povos, por exemplo, Jesus Cristo ou Buda Sakyamuni. A aura do Salvador do mundo, no entanto, possui um poder extraordinário, capaz de envolver a humanidade em luz. Contudo, a história nos mostra que, até agora, esse Salvador ainda não se manifestou no mundo. Conforme já afirmamos, a aura aumenta ou diminui de acordo com a atitude de cada um. Por conseguinte, o ser humano deve acreditar nisso e somar muitas virtudes. Por exemplo, no caso de a pessoa ser atingida por um automóvel ou por um trem, se a sua aura for espessa, o espírito do veículo será retido pela aura e ele se salvará. Por outro lado, se a aura for fina ou inexistente, ele sofrerá ferimentos graves ou até mesmo morrerá. O fato dos nossos fiéis se livrarem de desastres se deve a este motivo. A sorte ou a má sorte também obedece ao mesmo princípio. Desejo explicar resumidamente a esse respeito. O corpo físico do ser humano pertence ao mundo material e o espírito ao mundo espiritual. É assim que esses dois mundos estão organizados. O mundo espiritual está dividido em 3 planos, sendo que cada plano se subdivide em 60 camadas, distribuídas, por sua vez, em 3 subplanos de 20 camadas cada um, totalizando 180 camadas. O plano mais baixo, obviamente, é o inferno. O plano intermediário é semelhante ao mundo material, e o plano mais alto é o paraíso. A maioria das pessoas tem seu espírito localizado em uma das camadas do plano intermediário.
podendo fazê-lo subir ou descer de acordo com o grau de bem e mal. Ou seja, se praticar o bem, se eleva ao paraíso, e, se praticar o mal, decai ao inferno. Além do mais, diferentemente do mundo material, o mundo espiritual é absolutamente justo e imparcial, e não há o mínimo de favorecimento, o que não há nada de bom para quem pratica o mal. Aqueles que conseguirem acreditar nisso poderão ser verdadeiramente felizes. Obviamente, no inferno reinam a inveja, o ódio, o rancor, o ciúme, a pobreza, etc. Ou, como diz o budismo, repleto de cobiça, ira e ignorância. Quanto mais baixo o espírito decai, mais intensos vão se tornando esses sentimentos, sendo que a última camada é chamada de fundo do inferno, de inferno das trevas e frio extremo, e também de purgatório. Contudo, esses sofrimentos não se limitam à vida após a morte. Uma vez que o corpo físico da pessoa está no mundo material, os sofrimentos se refletem na matéria exatamente nas mesmas condições em que o espírito se encontra. É por isso que, constantemente, vemos nos jornais casos em que, após viver sofrimentos extremados, a família inteira chega a planejar o suicídio coletivo. Desta forma, a sorte ou a má sorte depende da posição em que se encontra o espírito no mundo espiritual. Evidentemente, isso depende do bem ou do mal praticado, conforme a lei da causa e efeito. Portanto, não há ninguém mais tolo que o homem mau. Mesmo que ele consiga progredir na vida valendo-se do mal, seu êxito é temporário. Um dia, ele acabará fracassando, pois, como já disse anteriormente, a posição de seu espírito encontra-se no inferno. Em contrapartida, por mais desaventurados que uma pessoa seja agora, conforme ela praticar o bem, sua posição no mundo espiritual irá se elevando e, um dia, se tornará feliz, pois esta é uma inexorável lei da vida divina. Embora a missão principal das religiões seja ensinar tal princípio, até hoje isso não ocorreu de forma satisfatória, pelo fato de elas não terem força suficiente, ou seja, por não apresentarem milagres, vieram priorizando as escrituras e os sermões. Entretanto, a chegada do tempo é o Deus Supremo está manifestando a força absoluta, fazendo surgir surpreendentes milagres por intermédio da nossa religião, para despertar a humanidade da ilusão em que ela se encontra. Sendo assim, ninguém poderá deixar de acreditar. Por Meixo Sama, 10 de setembro de 1953, Alicerce do Paraíso, volume 3.